Graça e paz, irmãos, graça e paz, amigos, companheiros da Igreja Batista da Vila de Dermina. Sejam muito bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical, ainda nesse modelo online. Irmãos, primeiramente quero pedir perdão pela ausência da aula de domingo passado, tá? Não pude gravar, eu tive uma infecção de garganta que me impediu de estar gravando realmente. Inclusive, se alguma vez durante a nossa aula aqui falhar, tiver uma tosse, alguma questão, é porque ainda estou me recuperando dessa questão, tá bem? Mas estive me preparando, estive estudando, também estive descansando. Agradeço a oração dos irmãos da igreja, que com certeza lembraram de nós em oração, e são as orações dos irmãos que nos sustentam de verdade, tá bem? Estamos estudando a carta a Judas na nossa escola bíblica. Quero te lembrar também que as nossas atividades presenciais já retornaram, tá? Domingo de manhã, às 9h30, nós temos culto lá no templo, seguindo todas as determinações dos órgãos governamentais com relação a espaçamento, afastamento das pessoas, cuidado com a disponibilização de álcool, uso de máscaras e tudo mais. E também às 19h30. O culto da parte da manhã é para o pessoal do grupo de risco e idosos, e o restante do pessoal está convidado para o culto das 19h30, tá bem? Se sintam à vontade, se sintam muito bem-vindos para estarem ali conosco. Como eu já disse, estamos fazendo o nosso estudo na carta de Judas. Nós já fizemos até agora 3 estudos. No primeiro estudo, versículo 1 e 2, questões introdutórias e a saudação da carta. Fizemos o versículo 3 e 4, que é o propósito. E depois nós fizemos do versículo 5 até o versículo 7, em que nós vimos exemplos de punições antigos da Bíblia, até exemplos de punições muito bem conhecidos por aqueles leitores aos quais Judas se escrevia. Por quê? Era muito provavelmente, a gente já falou isso na primeira aula, eram provavelmente destinatários de origem judia, então eles conheciam muito bem as histórias do Antigo Testamento, entendiam todas essas questões também. Então a gente viu 3 punições. A gente viu punição ao próprio povo de Deus, que foi tirado do deserto por causa da incredulidade. Nós vimos punição aos anjos que não guardaram o seu local ali, não guardaram o seu domicílio. Deus os tem presos em cadeias eternas, ou seja, esses anjos foram punidos pela sua rebeldia. E nós vimos uma punição a Sodoma e Gomorra, ou seja, uma punição aos ímpios pelo seu estilo imoral de vida. Então, 3 classes de seres: judeus, anjos e ímpios, e 3 pecados, tá bem? Incredulidade, rebeldia e imoralidade. Nós vimos esses sendo punidos. E aí nós chegamos no nosso versículo 8. Hoje iremos trabalhar do versículo 8 até o versículo 13, divididos em 2 blocos. O primeiro bloco, uma aplicação dessas punições que a gente viu aos judeus, aos anjos e aos ímpios, nos falsos mestres, que são o alvo da carta de Judas, né? Judas escreve para que o povo consiga batalhar pela fé, defender a fé contra os falsos mestres. E a segunda parte, que vai do versículo 11 até o versículo 13, nós vamos ver o castigo àqueles que levam outros a pecar. Irmãos, isso é muito importante, porque é o que a gente tem mais visto. Hoje em dia, a gente vê isso demais nas discussões de internet, a gente vê isso demais no ensino em muitas comunidades de fé. Mas antes de lermos o texto bíblico, vamos orar, vamos falar com Deus, pedir para que Ele abençoe esse momento, para que Ele conduza todas as coisas. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado, ó Pai, pelo dom da vida. Obrigado, ó Pai, pela salvação que é em Cristo Jesus. Te agradeço, Deus, por tudo que tem nos proporcionado. Te agradeço, ó Pai, por essa oportunidade que estamos tendo de voltar aos cultos públicos. Te agradeço, ó Pai, pela vida de cada irmão, dos ministérios da nossa igreja, Pai, que tem se dedicado com esmero para que tudo ocorra da melhor forma possível. Nos abençoe, Pai, nos dê também prudência nesse momento. E nesse momento agora, Pai, quero te clamar, te pedir, abra a minha mente, abra a mente dos meus irmãos que estão assistindo esse vídeo também, abra os nossos corações, que possamos ser realmente edificados pela Tua Santa Palavra. Explica, ó Espírito Santo de Deus, a Tua Palavra para nós nessa manhã, e que possamos então viver o que temos aprendido aqui. Te agradeço por tudo quanto tens feito. Essa é a minha oração no nome santo de Jesus. Amém
e amém. Irmãos, primeira parte, aplicação aos falsos mestres, versículos 8 e 10. Nós vamos ler o 8 e 10 e depois nós vamos ler do 11 ao 13, para a gente não ler o texto todo e depois ler de novo, e depois ler de novo, e não ficar cansativo, tá bem? Vamos lá. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Versículo 10. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que não compreendem, por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Estes da mesma sorte, Judas começa, aparece duas vezes essa expressão estes, tá? Ela aparece no versículo 8, ela aparece no versículo 10. Estes está referenciando os castigos dos judeus, dos anjos e dos ímpios, que a gente viu no versículo 5 e 7, como que esse castigo também se abateria sobre os falsos mestres. Então, quando fala estes, está falando dos falsos mestres. Então, Judas veio mostrando a punição àqueles três grupos, e aí ele fala estes, ou seja, para esses falsos mestres também vai ter um probleminha. E ele compara os falsos mestres com os judeus incrédulos, com os anjos rebeldes e com os ímpios imorais. Olha que interessante. Ora, estes falsos mestres, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, ou seja, tinham um senso de megalomania, um entendimento que eram muito grandes, eram arrogantes, eram prepotentes. Ora, estes, como sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, ou seja, agem como os de Sodoma, vivem na imoralidade, vivem falando que você pode fazer com o seu corpo o que você quiser. Não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo, assim como os anjos rejeitaram. Lembra que os anjos rejeitaram o domicílio onde Deus colocou eles? As funções que Deus deu para eles, eles rejeitaram. Então eles contaminam como de Sodoma, rejeitam o governo como os anjos e difamam autoridades superiores, como os judeus no deserto fizeram. Eles foram incrédulos tanto contra a liderança de Moisés, mas também foram incrédulos quanto o próprio cuidado de Deus manifesto sobre eles. Eles não tiveram fé naquele Deus que cuidava deles. E eles difamavam Deus. Ele nos tirou do deserto para nos matar, nos tirou do Egito para nos matar no deserto. Olha aí, nós lá comíamos nossas cebolas, nossos alhos, nossos melões. Ele nos tirou para vir para cá, onde só temos esse vil maná. Ou seja, eles difamavam as autoridades superiores. As ações pecaminosas, irmãos, tanto dos ímpios quanto dos judeus, elas revelam incredulidade. Tá? Incredulidade. A ação pecaminosa, ela revela incredulidade. A maior mostra de incredulidade é uma vida de rebelde pecado. Eu queria ver dois textos com os irmãos hoje. Um está em João 3,36. João capítulo 3, versículo de número 36. Diz assim a palavra do Senhor. É o último versículo do capítulo 3 de João. Por isso, quem crê no Filho, ou seja, aquele que acredita, aquele que crê, aquele que tem fé em Jesus, que deposita sua fé em confiança aos pés de Cristo, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A maior mostra de incredulidade é a rebeldia. Outro texto que eu queria ver tem em 1 João capítulo 3, versículos 9 e 10. 1 João capítulo 3, versículos 9 e 10. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus.
Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça, ou seja, que se rebela contra a justiça, se rebela contra os mandamentos, não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Então João começa dessa forma, ele faz esse paralelo, tá, entre aqueles grupos pecaminosos do versículo 5 e 7, e ele apresenta o caráter dos falsos mestres no versículo 8, bem alinhado com o caráter desses grupos pecaminosos, tá bem? Os falsos mestres, eles são rebeldes, eles são incrédulos, eles são imorais, como os grupos antigos o eram. E aí a gente chega no nosso versículo 9. Olha que interessante. Lembra que eu falei que eles se viam como sonhadores alucinados, com desejos de grandeza, com megalomania? Aí você fala, Alberto, mas de onde é que você está tirando isso no versículo 8? Leia o versículo 9. Olha aí. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Esse versículo 9 aqui, Judas faz baseado numa obra chamada Assunção de Moisés, que é uma história de uma luta entre Miguel e o diabo pela posse do corpo de Moisés para fins diversos, tá bem? Irmãos, essa obra, ela é uma obra, como a gente já falou na primeira aula, ela é uma obra apócrifa, ou seja, não é um livro reconhecido como um livro inspirado por Deus, não é um livro canônico, tá bom? Não faz parte do cânon da Sagrada Escritura dos 66 livros. Porém, ele foi usado aqui em Judas. E aí eu falei isso também na primeira aula, foi uma das questões que alguns grupos de teólogos não gostariam que o livro de Judas fizesse parte da Escritura, por causa dessa citação e de uma outra citação que nós vamos ver mais na frente, tá bem? Então, esse trechinho aqui foi inspirado nessa obra, A Assunção de Moisés. Mas tem coisas mais interessantes. Isso aqui aconteceu entre o versículo 5 e o versículo 6 de Deuteronômio 34. Os irmãos leem Deuteronômio 34, versículo 5 e 6, e imaginem isso acontecendo no meio ali. Tá? Então Moisés morre, Deus sepulta Moisés. No meio, imagine acontecendo essa briga entre o diabo e o anjo, tá bem? A gente pode afirmar com certeza que isso aconteceu? Não. Por quê? Porque está baseado no livro apócrifo, tá bem? E aí ele continua. Miguel está ali brigando com o diabo. Quem é Miguel? Personagem bíblico, tá bom? É um dos arcanjos, ou seja, é um dos anjos de maior categoria, né, da mais alta classe dos que servem ao Senhor, tá bem? E o nome dele significa quem é como Deus. O nome de Miguel é quem é como Deus, tá bem? Olha a importância desse ser na Escritura. Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 12, versículo de número 7. Apocalipse logo na frente aí de Judas, Apocalipse 12, 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Numa das grandes lutas do Apocalipse, Miguel liderará as hostes celestiais contra o dragão. Quem é o dragão? A antiga serpente, que é Satanás. Olha o tamanho desse personagem. Olha a importância desse personagem. Ele aparece também em Daniel capítulo 10, versículos 13 e 21, como aquele mensageiro que era o único que estava a favor do povo de Israel. Então é um personagem extremamente grandioso, é um personagem extremamente importante, mas olha o que ele acontece com ele, o que ele faz. Ele não profere juízo infamatório contra o diabo. Ele não achincalha o diabo. Ele não seria esse o termo, mas ele não desrespeita Satanás. Ele entende o poder do mal personificado na pessoa do diabo. Ah, mas você falou que os falsos mestres eram arrogantes, eram prepotentes. Como? Judas, ele contrasta a ação desse que tem o nome de
quem é como Deus, ou seja, contrasta a ação de Miguel, a atitude de Miguel, que pede repreensão do Senhor contra o diabo, ele contrasta essa ação humilde do anjo, do arcanjo, com a ação prepotente dos falsos mestres. Olha comigo 2 Pedro, capítulo 2, versículo 10. Como eu já falei com os irmãos, a carta de Judas conversa bastante com Pedro, porque também Pedro fala sobre falsos mestres, tá bem? 2 Pedro, capítulo 2, versículo 10, traz pra gente assim. Desculpe, irmãos, 2 Pedro, isso, capítulo 2, isso, versículo de número 10. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Exatamente o que está no versículo 5 a 7, exatamente o que Judas falou no versículo 8. Olha para vocês verem. Andam segundo a carne, ou seja, são morais em imundas paixões, menosprezam o governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar as autoridades superiores. Ou seja, os falsos mestres, eles são arrogantes, eles são prepotentes. A atitude deles contrasta com a atitude do anjo, tá bom? Esses camaradas, eles não têm discernimento espiritual. Quando você encontra um falso mestre, ele não discerne as coisas espiritualmente. Ele não tem humildade, tá, para poder chegar e aprender com a igreja. Ele não tem humildade para ensinar com amor. Tá? Ele não tem humildade para tirar as dúvidas com paciência. Ele se acha o detentor da verdade, o dono de um conhecimento superior. Tá bem? Um falso mestre, ele não tem, como eu já disse, discernimento espiritual. Porque para ter discernimento espiritual é necessário estar conectado na videira verdadeira. Olhem comigo, por favor, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural, ou seja, os falsos mestres, os ímpios, os incrédulos, não aceitam as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Quando a gente encontra um falso mestre na igreja, ele é arrogante, ele é prepotente, ele se acha numa posição superior, ele é imoral, seja em público, seja no oculto, ele bate de frente com as autoridades que são constituídas, ele é incrédulo e ele demonstra incredulidade na sua vida de pecado, tá bem? E ele não discerne espiritualmente as coisas. Os problemas que se apresentam na igreja, os problemas que se apresentam no corpo de Cristo, os problemas que se apresentam administrativamente, ele não resolve nada discernindo espiritualmente. Ele quer resolver a coisa toda na base da pancada, na base da guerra, na base de ir no peito. Não, eu vou manter a igreja aberta. É o caso que a gente viu agora. Fecha a igreja por causa de questão sanitária, vamos ter cuidado uns com os outros. Vamos fechar a igreja. A gente fecha os templos por um período. A gente viu alguns falando o quê? Não, eu vou manter aberto. Quem é o governo para me fazer fechar? Quem é uma pandemia para me fazer fechar? Deus vai curar, Deus vai fazer. E mantiveram abertos. Não tem discernimento espiritual. E como eles não têm discernimento espiritual para olhar situações ao redor e entender que tudo é espiritual, o que eles fazem? Eles agem de forma irreverente. Uma forma contrária que Miguel agiu. Miguel agiu de forma reverente. Ele agiu de forma respeitosa com Satanás. Não porque tinha medo de Satanás, mas porque ele entendia o poder de Satanás. Né? Nós não podemos fazer pouco caso do poder de Satanás. Mas nós vemos falsos mestres fazendo isso. Nós vemos isso, irmãos, todos os dias. Nós vemos isso o tempo todo. O versículo 10 diz assim: esses, porém, quanto a tudo que não entendem, ou seja, tudo que é espiritual, eles difamam. Quanto tudo que não compreendem por instinto natural, ou seja, você não compreende por instinto natural, a gente viu agora em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, você só discerne espiritualmente, como brutos em razão, até nessas coisas se corrompem. O caminho daqueles que se contaminam, o caminho daqueles que são rebeldes, o caminho daqueles que são pecaminosos, o caminho daqueles que são arrogantes
é a corrupção destrutiva. Tá? Eles se destroem a si mesmo e sobre eles vem o castigo do Senhor. Olha como é que ele termina o versículo 10. Até nessas coisas se corrompem. Ou seja, eles vão se degradando pouco a pouco. A gente viu quantos e quantos falsos mestres caindo, quantos que carregavam o título de pastor, quantos que carregavam o título de missionário, quantos que carregavam o título de evangelista, a gente viu caindo. Nas nossas igrejas, caindo por imoralidade, com adultério, com pornografia. Quantos a gente não viu caindo porque não eram pastoreados, não respeitavam a autoridade constituída dos pastores, não tinha um pastor sobre ele para cuidar, para aconselhar. Quantos nós não vimos caindo, irmãos? Quantos? Tá bem? A arrogância deles, contrastando com a de Miguel, faz a gente lembrar de algumas coisas que a gente vê muito. Hoje em dia a gente tem visto menos na televisão, mas os irmãos têm mais um tempo de caminhada cristã. Quantas vezes vocês já viram pessoas amarrando Satanás, xingando Satanás, menosprezando Satanás, entrevistando Satanás, agindo com Satanás como se ele fosse um macaco de circo? Irmãos, o próprio Miguel, um personagem da grandiosidade que tem, do poder concedido pelo próprio Deus àquele personagem bíblico, ele não ousa proferir juízo infamatório contra o diabo. E a gente vê aí reles comedores de feijão amarrando Satanás, achincalhando Satanás. Não devemos temer o diabo, mas também não devemos brincar com o diabo. Então, o diabo ele tem poder, o diabo é um ser espiritual, também maior o que está em nós do que o que está no mundo. Mas se não houver nada em nós, Satanás é muito maior do que cada um de nós. O que nos protege é a habitação do Espírito, o que nos protege é o cuidado de Cristo, o que nos protege é o nosso Deus. Ele é o nosso escudo. O castelo forte é o nosso Deus contra as ciladas de Satanás. Mas você não pode fazer de conta que Satanás é um cachorrinho. Ele tem os seus poderes, ele tem as suas capacidades, tá bom? Não é sábio, nem é prudente achincalhar a Satanás. E aí a gente termina a nossa primeira parte. A nossa primeira parte foi do versículo 8 até o versículo de número 10, a aplicação daqueles castigos do versículo 5 ao 7 nos falsos mestres. Como é que Judas faz isso? Ele faz um paralelo entre os pecados do versículo 5 ao 7 e aqueles grupos com as práticas dos falsos mestres no versículo 8 até o versículo de número 10. E aí a gente chega aqui agora na parte que eu acho a mais importante da lição, tá bem? Que é o castigo, a punição divina da parte do Senhor sobre aqueles que levam outros a pecar. Muitas vezes é muito fácil a gente sentar na frente de um celular, ou a gente sentar na frente de um computador, ou a gente ir no púlpito, tá bem? E falarmos mal de inúmeros pregadores, falarmos mal de inúmeros personalidades do mundo gospel, do evangelicalismo brasileiro ou mundial. Isso é muito fácil. Quando chegar no final dessa parte agora, tem uma série de questões que eu vou passar para os irmãos. Não questões, mas uma série de pedidos de oração que eu vou transmitir aos irmãos. São pedidos de oração não contra eles, não pedindo nada contra essas pessoas, não vou ficar citando essas pessoas no nosso estudo, mas são pedidos de oração para nós mesmos. Para que nós possamos nos preocupar com nós mesmos. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Se nós estamos em pé, irmãos, é pela graça do Senhor. Então tem uma série de orações para que isso que a gente viu nesse estudo até agora não aconteça conosco. E aquilo que a gente vai ver daqui para frente também não aconteça conosco. A gente viu que os imorais, os rebeldes, os incrédulos, os prepotentes, todas as características dos falsos mestres serão punidos. Se corrompem, Deus os deixa se destruir. E nós temos que pedir ao Senhor, Senhor, não deixe que isso aconteça com a gente. A gente não tem que falar, Senhor, fulano, fulano e fulano é assim. Execute o seu juízo.
A gente não tem que pedir isso. A gente tem que pedir que Deus nos proteja desse tipo de coisa. E agora a gente chega o castigo dos que levam outros a pecar. Por quê? Irmãos, a punição para quem erra é grande. Mas a punição sobre aquele que, vendo o outro na sua menor capacidade, no seu conhecimento menor, tá? A pessoa sabe menos, entende menos de Bíblia, tem menos tempo de caminhada cristã, tem menos maturidade cristã, e uma pessoa olha para aquela pessoa e a conduz ao erro propositalmente, Deus irá punir de uma forma terrível. Por quê? Porque quando você pega o crente mais simples, tá? O crente mais novo convertido, tem pouquíssimo tempo, só ouviu 2 pregações, está começando a ler a Bíblia agora, leu o Evangelho de João. Se você faz qualquer coisa contra esse crente, você está fazendo contra a igreja do Senhor. Você está fazendo contra a noiva de Cristo. E Ele não deixará isso impune. Então Ele pune aqueles que pegam os seus crentes, as suas ovelhas, e as conduzem para as águas sujas, para os pastos cheios de pulgas e percevejos. Ele há de punir. Tá bem? E a gente chega aqui. Versículo 11 a 13. Ai deles. Lembra aqui, irmãos? Estes, versículo 8. Estes, versículo 10. Ai deles. Deles quem? Os falsos mestres. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos pela ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Estes homens, estes quem? Estes falsos mestres, tá? Estes homens são como rochas submersas, em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardadas a negridão das trevas para sempre. Judas, ele termina a sessão com a punição. Tem sido guardado para esses negridão de trevas para sempre. Separação da luz do mundo. É isso que tem sido separado para esses homens. Mas vamos caminhar pelo texto. Judas, como os irmãos já sabem, está escrevendo muito provavelmente para comunidades judaicas, tá? Comunidades cristãs de origem judaica. Ele traz à memória dos seus leitores judeus 3 exemplos do Antigo Testamento de castigos aos que conduzem outros ao erro. Então Judas vai fazer a mesma coisa agora, ele vai usar 3 exemplos do Antigo Testamento de pessoas que conduziram os outros ao erro e ele vai mostrar que eles foram punidos. Pense comigo aí, versículo 11. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Quem foi Caim? Irmão de Abel, filho de Adão e Eva, tá bem? Está lá em Gênesis 4, versículos 3 a 12. E eu queria ler com vocês 1 João capítulo 3, versículo 12. 1 João, irmãos, 3,12 diz assim: não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou seu irmão. Por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as dos seus irmãos justas. Caim, ele é o protótipo do pecador, ele é um modelo de pecador na cultura judaica. Não vai falar pecado, é Caim, eles já associam. E eles entendem que Caim teve uma série de pessoas que o seguiram no seu pecado. E a gente vê seguidores de Caim até hoje. Também por isso que eles usam Caim como um exemplo de alguém que levou outros a pecar. Porque as atitudes de Caim eram atitudes modelo para pecado. O caminho de Caim, ele é todo de maldade, tá? E por isso ele foi punido. Deus colocou uma marca nele para que ninguém pudesse o matar. Também ele foi obrigado a peregrinar sobre a terra por causa do seu pecado. Ele teve que conviver com o seu ato pecaminoso. Caim é um personagem extremamente complexo, porque quando a gente olha a questão da oferta de Caim, em Gênesis 4, eu não queria ler esse texto, mas eu acho que é relevante nós falarmos sobre isso.
Gênesis 4, versículo de número... Ok. Vamos pegar aqui a partir do versículo 2. Depois deu à luz a Abel, seu irmão, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do rebanho a gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Esse personagem é um personagem complexo, porque Deus não rejeitou a oferta de Caim porque eram vegetais. Deus rejeitou antes o próprio Caim. Deus aceita Abel e sua oferta. E Deus rejeita Caim com a sua oferta. Porque o que Deus quer não é a oferta em si, mas o que Deus quer é um coração que entregue o melhor. A oferta de Abel foi das primícias. E a oferta de Caim, o texto fala que foi só uma oferta. Deus quer o melhor. E Caim foi o modelo primeiro de um coração que não se importava em agradar a Deus. Depois, um modelo de um coração que se levanta contra o seu irmão. Depois, um modelo de um coração que tenta enganar a Deus. Sou eu, por acaso, guarda do meu irmão? Ou seja, um péssimo exemplo que foi seguido por várias pessoas que ainda continuam caindo no erro de Caim, o erro da maldade. O texto continua. Prosseguiram o caminho de Caim, o caminho da maldade. Movidos de ganância, se precipitaram no erro do Balaão. Quem é Balaão, irmãos? Números 22, 24, mostra que ele era Aqui, ó, Números 22, 24. Versículo... Números, capítulo de número 22. Isso. O capítulo de número 22 todo. Não vamos ler o versículo 24, não. Mostra quem era esse Balaão. Balaão era uma espécie de um adivinho, tá bem? Que ele foi contratado para profetizar contra o povo de Deus. Era isso. Então, ou seja, ele recebia para fazer esse tipo de profecia, esse tipo de profetada. Tá bom? Ele era avarento, tá bem? E ele conduzia Israel ao erro. Números capítulo 31, versículo 16. Números, capítulo de número 31, versículo de número 16. Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve a praga entre as congregações do Senhor. Ou seja, irmãos, Balaão, ele, por meio dos cativos ali, né, das mulheres que vieram cativas, Balaão, por meio delas, aconselhando-as, falando-as como agir, Balaão, por meio delas, fez os filhos de Israel pecar. Ou seja, ele levou o povo ao pecado por meio do conselho dele. Tá bem? Ele é a representação perfeita da ganância dos falsos mestres. Ele recebia para ir lá profetizar contra. Tá bem? Ele era um camarada complicado. E ele morre em sua ganância. Josué, capítulo 13. Josué 13, irmãos. Versículo de número 22. Josué 13, 22. Também os filhos de Israel mataram a espada Balaão, filho de Beor, o adivinho, com outros mais que mataram. Ele conduzia um grupo de pessoas que estavam com ele, pessoas que cercavam ele, ele dava suas profecias, ele dava seus oráculos, pessoas o seguiam e no final das contas pereceram por seguirem ele. Tá bem? Movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão. Caim é o modelo da maldade. Balaão é o modelo da ganância. Os falsos mestres são maus, irmãos. Eles não gostam de você. O falso mestre não gosta de você. Ele quer o seu dinheiro. Então ele é mau e ele é ganancioso.
ele quer tirar recursos da igreja, ele quer tosquear as ovelhas, ele não quer cuidar e proteger as ovelhas. Tá bem? Aí ele continua aqui. O caminho de Caim da maldade, a ganância de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Números 16 conta a história da revolta de Corá. Corá ele era um dos homens também, mas estava com ele Abirão e Datã, líderes de uma revolta contra a autoridade de Moisés. Assim como os falsos mestres são contra qualquer tipo de autoridade, eles não aceitam autoridade sobre a vida deles, né? Eles gostam de usar aqueles títulos, né? Apóstolo, pai apóstolo, eles gostam de usar patriarca, gostam de usar esses títulos porque eles são contra a autoridade. Eles não querem ser entre aspas, um simples pastor. Tá bem? Então Corá, Abirão e Datã, eles se rebelam contra a autoridade de Moisés, está no capítulo 16 de Números, tá? E eles acabam convencendo 250 pessoas. Ou seja, eles vão lá, contam a história, levantam o povo contra Moisés e arrastam consigo 250 pessoas. Só que essas 250 pessoas não tiveram um final bom. Assim como Corá, Datã e Abirão não tiveram um final legal. Números capítulo 16, versículos de número 31 a 35. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, ele, Moisés também, irmãos, a terra debaixo deles se fendeu, abriu sua boca e os tragou com suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Ele e todos os que lhe pertenciam desceram vivos ao abismo, a terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do seu grito, porque diziam: não suceda que a terra nos traga a nós também. Procedente do Senhor saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Ou seja, 250 seguiram Corá naquela rebelião, naquela revolta. Ele, Abirão e Datã. 250 pessoas seguiram. A terra abriu e engoliu Corá com tudo que era dele, família, criança, animais, engoliu tudo. E fogo consumiu os seus seguidores. Ele convenceu 250 israelitas que ele conduziu à destruição. Agora, imagine o poder de convencimento de Corá. Irmãos, Moisés abriu o mar vermelho na frente do povo. Moisés fez sair água da pedra. Moisés estava regendo ali junto ao faraó quando aconteceu aquelas 10 pragas. Né? Ele ia lá e acontecia, ele ia lá e acontecia, ele ia lá e acontecia. O povo viu. E Corá teve a capacidade de arrastar o povo contra Moisés. Arrastar 250 contra a autoridade mosaica. Olha o poder de convencimento. O que a gente aprende aqui? Caim é um modelo de maldade dos falsos mestres que levam os outros ao erro. Balaão, ele é um modelo de ganância, que ele profetiza qualquer coisa, ele prega qualquer coisa, ele vai ensinar qualquer coisa, qualquer erro, ele vai te levar para o erro, desde que ele tenha lucro. E Corá é aquele que mostra o poder que o falso mestre tem de te convencer do ensino errado, de te arrastar para o ensino errado. E o final do ensino errado, irmão, é destruição, como a gente viu aqui. E aí a gente continua caminhando no nosso texto e nós chegamos no versículo 12. E aí nós temos uma grande pergunta. E os falsos mestres de agora? E quando eu falo agora hoje e agora na época que Judas estava escrevendo. Mais uma vez no versículo 12, começa assim: estes homens. Judas usa mais uma vez a expressão estes, está falando dos falsos mestres. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação do fruto, destes desprovidos,
duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam suas sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. E os falsos mestres de hoje? E os falsos mestres da época de Judas? Porque do versículo 7 até o versículo de número 11, dá uma sensação que só está falando de coisas do passado, apesar de que tem um intervalo do 8 ao 10 que fala realmente de uma aplicação aos falsos mestres da época. Mas Judas traz uma série de características dos falsos mestres aqui. A gente já viu algumas. São imorais, são rebeldes, são soberbos, são cobiçosos, também são incrédulos e eles demonstram incredulidade por meio de uma vida pecaminosa. Mas quando a gente chega no versículo 12 aqui, vem uma série de características mais para dentro da igreja, coisas que a gente vê por aí. Olha aí, eles são como rochas submersas. Eu queria trabalhar essas expressões para que os irmãos pudessem entendê-las. Rochas submersas. Não sei se os irmãos já viram um farol de praia. Eu tive o prazer de ver um farol de praia esse ano. É uma construção muito interessante. Ela fica onde tem bastante pedras e ela fica iluminando em volta para mostrar para os navios que ali há pedras, que há o perigo de uma colisão de estragar os navios. E os falsos mestres, irmãos, eles são como pedras submersas. As nossas igrejas vão estar navegando bem, nós estamos sendo muito bem pastoreados, nós estamos sendo muito bem cuidados. Mas um falso mestre entra e fica ali. E ele tem a capacidade de causar um impacto tão grande que afunda o nosso navio. O nosso navio, a nossa igreja, que está navegando super bem, esbarra numa pedra. Quantas vezes os irmãos já não sofreram com um falso mestre? Aquela pessoa que estava ali e aí ele era um imoral, escondido, por exemplo. E aí ele faz e causa um dano tão grande no casco da igreja. E entra água, aí muitos irmãos saem, pegam os botes e fogem do navio. Outros irmãos ficam lá embaixo sofrendo para tentar tapar a entrada de água que está tendo ali, lutando para que o navio não afunde. E a pedra, irmãos, o navio bate na pedra, ele se abre ali, começa a entrar água, o navio vai embora, a pedra fica. O que eu quero dizer com isso? O falso mestre ele vem, ele causa um dano na igreja e vai embora. E ele deixa o navio se afundando. Tá bem? E acontece demais isso. Tá bem? Então, os falsos mestres são como rochas submersas. Rochas que estão escondidinhas debaixo d'água. E eles estão escondidos à vista. Você vem navegando pelo mar, você não está vendo a pedra que está debaixo d'água. Ela está na sua frente. Ela está bem ali. Como diz a expressão, né? Debaixo do nosso nariz. Mas você não está vendo. Olha como o texto continua. São como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Ou seja, os falsos mestres, eles participam das nossas festas de fraternidade. Na época da igreja primitiva, irmãos, tinha umas festas chamadas festa ágape, ou festa do amor, tá bem? Que era como se fosse o nosso junta-panela, tá bem? Assim também como a ceia. A ceia, ela não era um pãozinho e um copinho de vinho. Ela era um banquete, né? Tanto que o apóstolo Paulo fala que alguns ficavam com fome e outros se embriagavam. Ou seja, era um banquete, né? Tinha para comer. E eles estavam no meio. Ou seja, estavam debaixo das vistas, banqueteando-se junto com a gente. O falso mestre, irmão, ele não fica fora da igreja. O nosso grande problema não é aquele youtuber ateu que fala mal de Jesus. Esse cara não é o nosso problema. O nosso grande problema é aquele cara que está dentro da igreja, debaixo do nosso nariz, comendo conosco, participando da ceia com a gente, e que de repente ele dá um impacto na igreja, e fura o casco da igreja, e afunda a igreja, e arrebenta com a gente. Tá bem? Eles estão ali, banqueteando-se juntos, sem nenhum recato. Pastores que a si mesmo se apacentam. O pastor, ele é para apacentar o rebanho. A igreja pode ter 1, pode ter 2, pode ter 3, pode ter 5, pode ter 12 pastores. Quantos a igreja achar que é necessário. Mas a função deles é apacentar a igreja. Com aconselhamento,
com ensino bíblico, com pregação, tirando dúvidas, tá bem? Fazendo todas aquelas coisas que nós delegamos aos pastores, né, que é servir ceia, batismo, casamentos. A gente está ali para servir, os pastores estão ali para servir. Para servir o rebanho. Quando a gente olha o texto, fala que os falsos mestres eles não cuidam do rebanho. Eles cuidam de si mesmos, apacentam a si mesmos. Quando vem o ladrão, quando vem o lobo, irmãos, eles pulam a cerca e deixam o rebanho ser devorado. Eles não são bons pastores. Eles estão fora do padrão de pastores bíblicos. E eu queria mostrar para os irmãos, a gente teve agora dia do pastor, eu queria mostrar para os irmãos o padrão de pastor bíblico. Não vou nem falar aquelas diretrizes, né, aquelas qualificações que são exigidos lá em Timóteo e Tito, não vou nem falar daquilo. Eu vou falar de coisas relacionadas à arte de pastorear mesmo. A questão de cuidado, tá bom? Jeremias 3,15, irmãos. Olha o caráter que um pastor tem que ter. O texto de Judas fala que eles se apacentavam a si mesmos. Mas olha como é que a Bíblia diz que um pastor tem que ser. Jeremias 3,15. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, segundo o coração de Deus, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Pastores que sabem por onde levar o rebanho. Pastores que conhecem a palavra de Deus. Pastores que não são mestres em psicologia, nem pragmáticos, nem mundanos, nem liberais, mas pastores que têm um profundo conhecimento da palavra de Deus, que têm inteligência para conduzir o rebanho pelo lugar correto. Conhecimento é conhecer a palavra. Inteligência é saber por onde conduzir usando a palavra como cajado. Outro modelo, outra característica de um pastor segundo o coração de Deus. Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 17. Obedecei aos vossos guias, ou seja, os vossos pastores. E sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Pastores, aqui a palavra é mais por rebanho, tá? Mas o versículo traz que eles velam por vossa alma. O pastor cuida da alma das pessoas. O pastor ora por você. O pastor se preocupa com você. O pastor ele liga para ver como é que você está. O pastor liga para dar um feliz aniversário, manda uma mensagem do WhatsApp. Eles velam por sua alma. Irmão, como é que está? Como é que está a leitura bíblica? Como é que está sendo a leitura bíblica anual, irmão? Como é que está o culto doméstico? Você sabe quando você sabe que normalmente um pastor ele é desses que velam pela sua alma? Quando ele é aquele pastor que você gosta de ir atrás dele e falou, pastor, eu queria conversar com o senhor. Eu queria falar uma dificuldade que eu estou tendo. Eu queria abrir uma situação que está abafada no peito. Cuida da minha alma. Tá bem? Então, os pastores de verdade, eles pastoreiam com conhecimento da palavra e com inteligência. Eles velam pela alma do rebanho. 1 Pedro 5, de 1 a 4. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero com eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente. Irmãos, pastores de verdade, eles não são pastores porque eles foram forçados a ser, eles são pastores porque eles amam a igreja. O falso mestre pastoreia a si mesmo. O pastor de verdade ama a igreja. Tá? Se alguém almeja episcopado, excelente obra almeja. Ou seja, ele deseja o pastoreio. Ele quer fazer. Não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Nem por sórdida ganância, mas de boa vontade. Balaão não serve para pastorear a igreja. Pastor que quer só comer bem, dormir bem, ter um carro bom, que não abre mão,
que não negocia com a igreja, que quer extorquir a igreja, não é pastor. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. O pastor não está lá para dominar, ele não é um ditador, ele é um cuidador da igreja, ele é um modelo para a igreja. Ora, logo que o sumo pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa de glória, e esses bons pastores serão recompensados pelo Senhor, com conhecimento, com inteligência, velando pelas almas das pessoas, espontaneamente, sendo modelo para o rebanho, amando. Esse é o modelo do pastor. O que Judas apresenta aqui eram caras que se apacentavam a si mesmos, caras que a gente tem hoje que apacentam a si mesmo. Os falsos mestres estão fora do padrão bíblico de pastoreio. Versículo 12, ainda. Nuvens sem águas, impelidas pelos ventos, ou seja, qualquer coisa muda eles de lugar, qualquer coisa desconstrói as posições teológicas deles. Eles não têm firmeza naquilo que eles acreditam, ou seja, o que eles pregam muda de acordo com a situação, tá bem? As nuvens sem água, elas mudam à medida que o vento passa. Ou você olha para a nuvem e está vendo um gatinho. Daqui a pouco passou, você está vendo uma cadeira. Porque mudou a circunstância, a nuvem se mudou na sua forma. Árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Quando fala dessas árvores, está na época de fruta, mas não tem fruta. Tá? Ou seja, não tem um conteúdo doutrinário piedoso. São somente aparências. Marcos capítulo 11, versículos de 12 a 19. Marcos 11, versículos 12 a 19. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, teve fome. E vindo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. E foram para Jerusalém, e aí vem toda a purificação do templo, tá? E a gente chega no versículo 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro lembrou-se e falou ao mestre: eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lance-te ao mar, e não duvidar no coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. O que eu estou querendo dizer aqui, irmãos? Os falsos mestres, eles têm uma boa aparência, uma boa retórica, mas são vazios de conteúdo doutrinário. Quando a gente olha para a figueira, é a mesma coisa. Jesus olhou a figueira e ele foi comer nela. Ele foi lá pegar um figo nela. E ele não achou. Aí você fala assim: puxa vida, mas Jesus amaldiçoou a figueira só porque não tinha fruto nela? A figueira, ela é uma planta que quando ela dá folhas, é porque o fruto já está vindo. Ela é um pau seco. Tá? Quando ela se enche de folhas, é porque já tem fruto. O fruto vai estar mais verde, vai estar mais diverso? Vai estar, mas ele vai estar lá. Agora, se você olha de longe, ela tem muito de folha, e você vai e você não encontra nada, ela é só aparência. E Jesus falou: então você não serve para nada, você só tem aparência. E você pode secar. E ela secou-se. E o texto fala que esses falsos mestres, eles são árvores em plena estação de frutos, ou seja, tinha que estar frutificando, mas não tem. É desprovido de fruto. É como a figueira, não tem nada. E o destino é secar, tá? Estão desprovidos de fruto, duplamente mortos, desarraigados, mortos espiritualmente e vão estar mortos eternamente. Estão mortos, tá? Moralmente também, são mortos, não tem nada, estão duplamente desarraigados. Ondas bravias do mar que espumam suas próprias sujidades, ficam indo e voltando nas suas amarguras, indo e voltando nas suas maldades, indo e voltando nas suas imoralidades. Tá bem? Estrelas errantes.
Achei muito legal essa expressão, estrelas errantes, e eu fui atrás para pesquisar, tá? O ensino deles era mutável e passageiro, assim como as nuvens. Não permanecia. Os irmãos, não sei se os irmãos já viram um cometa ou uma estrela cadente, que a gente chama. É algo de um brilho muito grande, mas ela passa e se apaga. O ensino do falso mestre é desse jeito. Ele tem aquele brilho, ele tem aquela coisa, mas ele não permanece. Os falsos mestres normalmente são aqueles caras que chegam para a igreja com a solução. Não, agora eu descobri uma fórmula aqui que vai fazer a igreja crescer. Agora eu descobri uma fórmula aqui que vai revolucionar a forma de fazer a igreja. Normalmente esses caras são falsos mestres. Eles chegam, empurram aquilo na igreja, a gente olha aquilo e fala, uau, que legal! E a igreja vai e cresce, que grandona. Só que aquilo é muito rápido, é passageiro. É como um cometa. Aí de repente a igreja diminui. Porque, irmãos, quando a gente constrói crescimento de igreja por meio de ensino falso, de ensino fraco, as pessoas ficam ali enquanto agrada a elas. Se você constrói a igreja por meio de eventos, quando você para de fazer eventos, as pessoas vão embora. Tá bem? E é isso que os falsos mestres faziam. Então a gente está vendo aqui o castigo daqueles que levam outros a pecar. A gente viu que eles vão ser punidos como Caim foi, como Balaão foi, como Corá foi, por causa da maldade, por causa da ganância, por causa da rebeldia. E nós vimos aqui como é que eles são dentro da igreja. Tá? Estão ali, estão junto com a gente, comem com a gente. O ensino deles às vezes parece que é muito bonito, é muito agradável ao ouvido, é gostoso de ouvir, tá? Mas eles são malignos, a igreja. A punição deles está no finalzinho do versículo 13. Judas faz um checklist de como é que eles são e no final ele dá a punição. Para os quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. A punição para estes que se infiltram na igreja, para levá-la ao erro, é a perdição eterna, se não se arrependerem. Se a pessoa está conduzindo a igreja ao erro, ele será punido eternamente, se ele não se arrepender. E é muito difícil esses camaradas se arrependerem, porque eles acham que eles estão certos. Eles estão em posição, eles são tão prepotentes que eles não têm coragem de chegar e falar que se arrependeram dos seus erros. E agora, irmãos, tem uma série de coisinhas que eu queria deixar com vocês. Caminhamos, chegamos ao final da nossa EBD. A gente viu hoje a aplicação daqueles 3 modelos do versículo 5 ao 7, nos falsos mestres do versículo 8 ao 10. E nós vimos punições para aqueles que conduzem a igreja ao erro. Aqueles que estão infiltrados na igreja com o objetivo só de causar o mal, de tosquear as ovelhas do Senhor, de serem dominadores sobre o rebanho, que pastoreiam a si mesmo, sem amor pelo povo de Deus. Mas eu tenho alguns pedidos para vocês. Falei que não ia citar nomes aqui, não ia citar correntes, vertentes teológicas, e não fizemos isso. Eu quero que nós possamos pedir a Deus por nós mesmos. Irmãos, orem por vocês, para que vocês não conduzam pessoas ao erro. Para que você não conduza as pessoas ao erro. Lá no seu local de trabalho, na sua escola, na igreja mesmo, na classe infantil, na classe de discipulado, na classe principal, com jovens. Se você ocupa o ministério de ensino, ocupa púlpito, que não seja você que conduza as pessoas ao erro. Quero pedir, essa mensagem aqui era para ter vindo domingo passado, como já disse no começo, não veio por uma questão de saúde, mas era para ter sido encaixado no domingo passado, que era o domingo do pastor, dia do pastor. Orem por seus pastores e líderes. Orem por seus pastores e líderes, para que eles não conduzam as pessoas ao erro. Eu tenho conversado com alguns jovens que estão almejando o ministério pastoral, e uma coisa que eu tenho dito para eles é o seguinte: vocês são formadores de opinião dentro das igrejas. Vocês vão formar opinião dentro da igreja.
Então esses homens têm que estar cobertos por oração, para que eles não errem e conduzam a igreja ao erro. Esses homens têm que estar cobertos de oração, para que eles tenham corações humildes, para reconhecer quando erraram e pedir perdão à igreja. Orem para os seus pastores e líderes. Orem por vocês, orem para os seus pastores e líderes. Irmãos, orem para que o Senhor nos guarde do falso ensino. Não ore para que Deus exerça juízo sobre o que está ensinando errado. Ele vai exercer, a Bíblia diz, a gente está vendo isso em Judas. Deus vai exercer seu juízo contra os rebeldes, contra os gananciosos, contra os imorais, contra os incrédulos que vivem uma vida pecaminosa, demonstrando toda a sua incredulidade, sua rebeldia. Deus vai exercer. Não peça por eles. Peça por você. Peça pela sua igreja, pela sua comunidade de fé. Ore para que Deus nos proteja do falso ensino. Eu já falei aqui para você orar por você, para que você não seja o vetor do falso ensino. Para que você ore pelo seu pastor e pelos líderes de ensino da sua igreja, para que eles não incorram em falso ensino. E ore para que o Senhor nos livre do falso ensino. Para que não apareça ninguém ensinando erroneamente na nossa igreja. Um novo que chega de fora e começa a ensinar coisas novas, nos desviando das antigas veredas. Irmãos, orem por crescimento doutrinário. Orem por isso, para estarmos atentos e vacinados contra os aventureiros da fé. Orem por crescimento doutrinário. Eu tenho visto tantos crentes assistindo certas redes de TV, tantos crentes lendo certos livros, compartilhando certos vídeos, que são como o antigo Denorex. Parece, mas não é. Há certos grupos religiosos que tem por aí, com redes de TV, livros, canal no YouTube, e a pessoa acha que o camarada tem uma falácia tão boa, uma oratória tão boa, uma pesquisa tão boa, e aí fala, puxa vida, olha que coisa gloriosa. E compartilha na igreja, e assiste aquilo direto, e vai engolindo aquilo. Se preocupe em crescer doutrinariamente, de acordo com a palavra de Deus. Evite esses grupos para-evangélicos, que parecem evangélicos, mas não são. Parecem protestantes, mas não são. Parecem cristãos, mas não são. Orem por crescimento doutrinário, para que você aprenda cada vez mais o que é propiciação, para que você aprenda cada vez mais o que é expiação, o que é redenção, aprenda cada vez mais quem é o Espírito Santo, aprenda cada vez mais sobre dons, aprenda cada vez mais sobre governo de igreja, aprenda cada vez mais sobre ministério, aprenda cada vez mais sobre a volta de Jesus, aprenda cada vez mais sobre pecado, aprenda cada vez mais sobre a Trindade, aprenda cada vez mais sobre a pessoa de Cristo nos seus ofícios como profeta, rei, sacerdote. Irmãos, é isso que a gente tem que crescer. É isso que deixa a igreja vacinada contra as mentiras. Nos deixa vacinados contra os aventureiros da fé. Deus te abençoe de uma forma toda especial. Que Deus cuide do teu coração como cuida do meu. Tá bem? E como Ele tem cuidado da nossa igreja. Feche seus olhos, mais uma vez. Vamos falar com o Senhor. Estamos chegando aí a pouco mais de 1 hora de aula. Eu estou com a garganta doendo bastante já aqui no final do nosso vídeo. Mas pela graça de Deus conseguimos chegar aqui. Que o Senhor continue nos abençoando. Que nós possamos continuar assim, crescendo para o louvor, honra e glória do nome dEle. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Pai bendito, muito obrigado, ó Senhor, porque a Tua palavra mostra que o Senhor puniu no passado, que a Tua palavra mostra que o Senhor pune aqueles falsos mestres hoje. Muito obrigado, ó Pai, porque a Tua palavra mostra que o Senhor há de punir aqueles que conduzem a Sua igreja por caminhos tortuosos, caminhos diferentes daquilo que o Senhor planejou para o Teu povo. Ó Pai, não nos deixe sermos esses falsos mestres. Ó Pai, não nos deixe sermos aquele que causa dano na igreja, aquele que dissimuladamente está ali para tosquear os irmãos. Não nos deixe, ó Pai, sermos aquele que se preocupa somente consigo mesmo e não ama
o rebanho, a igreja de Cristo. Não nos deixa, ó Pai, termos ensinos estranhos, ensinos passageiros, ensinos frágeis, mas que possamos estar profundamente alicerçados na Tua Santa Palavra. Nos guarda, ó Pai, nos proteja, nos dê crescimento, cada vez um conhecimento mais profundo da Tua Palavra, para que possamos estar prontos para batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Te agradeço por tudo quanto tens feito, te louvo na beleza da Tua santidade. Cuide de nós e nos abençoe até o nosso próximo encontro aqui. Muito obrigado por tudo quanto tens feito, essa é a nossa oração. No nome santo de Jesus. Amém, amém. E graças a Deus. Deus te abençoe, Deus cuide da tua vida, guarde o teu coração e que nós possamos nos encontrar novamente aqui no canal da Igreja Batista da Vila Guilhermina, na nossa Escola Bíblica Dominical. Quero deixar ainda mais um convite. Toda segunda, quarta e sexta, às 21 horas, nós temos soltado o nosso programa Boa Noite com Jesus. Programa de devocionais da nossa igreja, que ali você escuta, é uma mensagem curtinha, é um devocional mesmo, para que você possa aquecer o seu coração, acalmar o seu espírito e ter uma boa noite com o nosso Senhor e Salvador. Muito obrigado por essa oportunidade, que Deus te abençoe e tchau, tchau.